Eu tinha apenas 13 anos quando tudo na minha vida mudou. Aquela manhã começou como qualquer outra. Meu pai me deu um beijo e disse tchau antes de sair para o trabalho. Ele era gerente de obra em uma construtora. Minha mãe nem levantou os olhos do celular quando ele saiu. Lembro de achar aquilo estranho, eles costumavam ser tão carinhosos um com o outro. Meu nome é Beth Thomas, e essa foi a última vez que vi meu pai com vida. Naquela tarde, ele desmaiou no trabalho. Disseram que foi um ataque cardíaco fulminante. Eu estava na aula de matemática quando a diretora me chamou na sala dela. Minha mãe já estava lá. A maquiagem dela estava impecável, mesmo depois de receber uma notícia tão devastadora. Seu pai se foi, Beth, ela disse, numa voz calma, calma até demais. Comecei a chorar, mas minha mãe só ficou sentada, me dando tapinhas leves nas costas, como se aquilo não significasse nada. Mais tarde, naquela noite, ouvi ela falando ao telefone com a amiga dela, Laura. Eu não estava tentando escutar, mas a nossa casa tinha paredes finas, dava para ouvir tudo. Na verdade, Laura, isso pode ser o melhor, disse ela, em voz baixa, mas clara. Ser viúva parece melhor do que ser divorciada. Além disso, fico com tudo sem precisar lidar com advogados. E então ela riu. Sim, ela realmente riu. Eu sei, continuou. Vou fingir ser a viúva triste no funeral. Já até escolhi o vestido preto perfeito. Eu estava sentada na escada, com a mão na boca, tentando não gritar. A irmã do meu pai, tia Helen, foi a única que pareceu enxergar a verdade. Enquanto todo mundo dava os pêsames para minha mãe de coração partido no funeral, tia Helen apenas balançava a cabeça. Ela sabia, sempre soube como minha mãe tratava mal o meu pai. Não demorou muito para a mãe seguir em frente. Apenas 4 meses depois, ela começou a trazer um homem para jantar. O nome dele era Peter Fernandes, e ele tinha 2 filhos de um casamento anterior, Adam, de 12 anos, e Joyce, de 11. Minha mãe preparava jantares enormes e caprichados quando eles vinham, algo que ela nunca fez para o meu pai. Uma noite, ela se virou para mim com aquela voz doce demais e disse: Beth, querida, Peter e eu temos algo para te contar. Eu já sabia o que vinha, o jeito como eles estavam sentados juntinhos no sofá, de mãos dadas, minha mãe sorrindo como uma adolescente. Estava na cara, eles iam se casar. Não é maravilhoso? Agora você vai ter um novo pai e 2 irmãos, disse minha mãe, toda animada. Forcei um sorriso, mas meu estômago embrulhou. Que ótimo! Mamãe, parabéns! Peter também sorriu para mim, mas não parecia um sorriso verdadeiro. Adam e Joyce estão tão felizes em ter uma nova irmã, ele disse. Mas eu já tinha visto como os filhos dele olhavam para mim nas visitas, como se eu fosse sujeira grudada na sola dos sapatos caros deles. Naquela noite, liguei para a tia Helen e chorei por horas. Ela me ouviu sem interromper, com toda a paciência do mundo, e então disse algo que nunca vou esquecer. Querida, às vezes a família que a gente escolhe é mais importante do que a família em que a gente nasceu. E ela tinha razão. Adam e Joyce se mudaram para nossa casa só uma semana depois da lua de mel. Imediatamente tomaram os melhores quartos da casa. Até a minha sala de jogos virou o estúdio de arte da Joyce. Quando tentei falar alguma coisa, minha mãe simplesmente disse: Não seja egoísta, Beth, precisamos fazer com que eles se sintam bem-vindos agora que somos uma família. Depois que ela se casou com o Peter, parecia outra pessoa. Passava horas ajudando a Joyce com trabalhos da escola ou indo aos treinos de futebol do Adam. Enquanto isso, eu jantava sozinha no meu quarto. O jeito como ela olhava pro Peter era como se ele fosse o homem mais incrível do mundo. Nunca vi ela olhar pro meu pai daquele jeito. Adam precisa de chuteiras novas, ela dizia. Joyce vai fazer aulas de arte nesse verão. Sempre havia dinheiro para as necessidades deles, mas quando eu pedia algo simples, até mesmo material escolar, ela suspirava fundo ou revirava os olhos, como se eu estivesse exigindo o mundo. Chegou um ponto em que eu simplesmente parei de pedir. Eles começaram a fazer viagens juntos. Não eram viagens luxuosas, mas escapadas de fim de semana para outras cidades ou acampamentos em parques estaduais. Eu nunca era convidada. Você vai ficar entediada, ela dizia, sem nem me olhar, enquanto preparava lanches especiais para Adam e Joyce. E alguém precisa cuidar do gato, né? Então, eu passava esses fins de semana com a tia Helen. A casinha dela era mais lar para mim do que a minha própria casa. Ela nunca teve filhos, mas sempre me tratou como a filha que ela teria amado ter.
Isso não está certo, Beth, ela dizia, enquanto eu desfazia minha mala pela milésima vez. Uma mãe não devia ter filhos favoritos. Eu só dava de ombros, fingindo que não doía. Pelo menos eu tenho você, tia Ellen, sussurrei uma noite. Quando fiz 17 anos, comecei a pensar seriamente na faculdade. Durante o jantar, no momento em que todos pareciam felizes, resolvi tentar. Mãe, eu queria conversar sobre inscrições para a faculdade. Estou pesquisando cursos online. Penso em fazer administração. O garfo da minha mãe caiu no prato. Faculdade? Beth, a gente não pode bancar sua faculdade. Temos que pensar na educação do Adam e da Joyce. Adam deu um sorrisinho do outro lado da mesa. Joyce nem tentou esconder o orgulho estampado no rosto. Peter continuou comendo como se aquela conversa não tivesse nada a ver com ele. Mais tarde naquela noite, fui até a cozinha e a confrontei. E o dinheiro do papai? Ele não tinha seguro de vida? Ele economizou por anos. O rosto dela endureceu na hora. Usei aquele dinheiro para cuidar de você nos últimos 5 anos, disse, estalando a língua como se eu estivesse sendo ingrata. Roupas, um teto sobre a sua cabeça. Você achou que isso era de graça? Minha mãe disse, pare de agir como se merecesse tudo. Você não pode simplesmente esperar que eu te dê as coisas. Fiquei parada, em choque com as palavras duras dela. Eu sabia que ela estava mentindo. Meu pai trabalhou a vida inteira, economizando para o meu futuro. E agora? Tudo aquilo tinha sumido. Ela gastou cada centavo na nova família perfeita dela, enquanto eu fui deixada para trás. Naquele fim de semana, fui para a casa da tia Ellen. Meus olhos ainda estavam cheios de lágrimas. Sentamos à mesa da cozinha, e o cheiro de café fresco preenchia o ar enquanto eu contava tudo, como minha mãe destruiu meus sonhos de faculdade e como tudo parecia tão injusto. Tia Ellen ouviu em silêncio, segurando a caneca quente com as 2 mãos. Quando terminei de falar, ela se levantou e foi direto para o escritório, sem dizer uma palavra. Ouvi ela abrindo e fechando gavetas. Então, voltou com um envelope grosso na mão. Seu pai veio me ver cerca de 3 semanas antes de morrer, ela disse, colocando o envelope sobre a mesa. Ele parecia preocupado, como se soubesse que algo ruim podia acontecer. Me deu isso e fez eu prometer que guardaria com segurança até que você estivesse pronta para a faculdade. Minhas mãos tremiam quando abri o envelope. Dentro, havia um extrato bancário com uma conta poupança grande em meu nome. Tia Ellen estava listada como curadora. Meu pai havia guardado dinheiro secretamente por anos só para mim. Sua mãe estava agindo de forma estranha naquela época, tia Ellen disse, com a voz suave. Seu pai queria garantir que o seu futuro estivesse seguro, não importasse o que acontecesse. Esse dinheiro vem rendendo desde então. Comecei a chorar de novo, mas dessa vez não foi por tristeza, foi porque me senti profundamente grata, amada, mesmo depois de partir. Meu pai ainda estava cuidando de mim. Não podemos contar nada à sua mãe sobre isso, Ellen disse. Enxuguei os olhos, e ela apenas assentiu, em silêncio. Estávamos em acordo. Nos 3 anos seguintes, foquei completamente nos estudos. Mantenho meus planos para a faculdade em segredo. Adam e Joyce nunca perderam a chance de me zoar. Ei, Beth, Adam dizia nos corredores, com um sorriso debochado. Ouvi dizer que o restaurante no centro está precisando de lavadora de louça. Melhor correr lá e deixar seu currículo. Joyce ria e acrescentava. Talvez, se você tiver sorte, eles deixem você limpar as mesas também. Eles riam como se aquilo fosse a piada do século. Eu passava por eles em silêncio. Não respondia. Meu silêncio parecia irritar mais do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Então, finalmente chegou o dia da minha formatura. Eu mal tinha tirado o cabelo e a beca quando minha mãe e Peter me chamaram para ir até a sala de estar. Eles estavam sentados no sofá como 2 juízes prontos para dar um veredito. Fiquei em pé diante deles, esperando. Beth, Peter começou com uma voz firme: você já tem 19 anos. Fomos mais do que generosos até aqui, mas você precisa entender que não pode viver aqui para sempre. Tá na hora de arrumar um emprego e se sustentar. Eu sorri, com calma. Eu entendo perfeitamente. Vou me mudar na próxima semana. Eles pareceram surpresos. Estava claro que esperavam que eu chorasse, discutisse, implorasse. Minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas acabou fechando sem falar nada. Bem, ótimo, Peter disse, pego de surpresa. Isso é muito maduro da sua parte. Nenhum dos dois perguntou para onde eu iria, nem como eu ia me virar. Eles estavam felizes. Por quê? Para eles,
Eu nunca fiz parte da nova família perfeita. Eu não discuti. Eles não queriam fazer perguntas que pudessem tornar as coisas mais difíceis para eles. O dia da mudança chegou mais rápido do que eu imaginava. Arrumei tudo que eu tinha em 3 caixas de papelão e 2 malas. Não era muito. Parecia que, no fundo, eu vinha me preparando para esse momento há muito tempo sem nem perceber. Exatamente às 10 da manhã, tia Ellen chegou no seu Honda azul. Eu a observei pela janela do meu quarto, esperando que alguém da casa saísse para se despedir, mas ninguém saiu. Mesmo tendo visto as cortinas do quarto da Joyce se mexerem, ninguém veio dizer adeus. Enquanto partíamos, olhei pela janela do carro e vi a casa onde cresci ficando cada vez menor no espelho lateral, até desaparecer completamente. Eu não chorei. A cada quilômetro que deixávamos para trás, eu me sentia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Aquela casa estava cheia de sorrisos forçados e de um amor vazio. Finalmente, eu estava livre. Naquele verão, comecei a trabalhar no Café Sunshine, servindo cafés e sanduíches para clientes gentis que sempre sorriam e deixavam boas gorjetas. A Dona Walter, era muito querida, até me deixava fazer horas extras para que eu conseguisse juntar mais dinheiro para a faculdade. Em setembro, embarquei em um avião rumo ao West Virginia University, 2 estados longe de tudo que eu já conhecia. Entrei para o curso de administração de empresas. Não foi fácil, mas me dediquei de corpo e alma. Minha colega de quarto, Jaqueline, se tornou minha primeira amiga de verdade desde o ensino médio. No começo, ela não sabia muito sobre meu passado, mas quando ouviu toda a minha história, apenas me abraçou e disse: "A perda é deles, garota, só deles." A página da minha mãe no Instagram se tornou a única janela para a vida que deixei para trás. Lá estavam eles, sorrindo nos jogos de futebol do Adam, aplaudindo a exposição de arte da Joyce no WIS, postando fotos de praia das férias em família. As legendas pareciam comerciais de margarina. Orgulhosa dos nossos filhos incríveis. Nada melhor do que tempo em família. Nunca fui mencionada, nem uma vez. Era como se eu nunca tivesse existido. Nos feriados, eu ia para casa da tia Ellen, cozinhávamos juntas, assistíamos filmes antigos, criamos nossas próprias pequenas tradições que, para mim, significavam muito mais do que qualquer um daqueles jantares familiares estranhos de antigamente. Às vezes, tia Ellen me pegava olhando as postagens da minha mãe nas redes sociais, com carinho. Ela pegava meu celular e dizia: "Não faça isso com você mesma, você está escrevendo sua própria história agora." E ela estava certa, eu estava. Me formei com honra summa cum laude e já tinha ofertas de emprego antes mesmo da formatura, graças às minhas notas e estágios. O pai da Jaqueline, o senhor Eric, era dono de uma grande empresa de marketing. Ele notou meu trabalho durante um projeto universitário. "Precisamos de pessoas inteligentes como você", ele disse durante minha entrevista. "Seus professores falam maravilhas de você." Comecei como analista júnior, mas não parei por aí. Ficava até tarde, aceitava trabalho extra, estudava tendências de mercado no meu tempo livre. Em 6 anos, fui promovida 2 vezes, e consegui economizar o suficiente para dar entrada no meu próprio apartamento. No dia em que assinei os papéis, fiquei em pé no meio da minha sala vazia, segurando as chaves na mão, e finalmente me permiti chorar. Mas, dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de orgulho. Sentir aquele sucesso e saber que eu tinha conquistado tudo por conta própria era uma sensação indescritível. Então, algo incrível aconteceu. Numa manhã, cerca de 8 anos depois de eu ter começado na empresa, o senhor Eric me chamou em seu escritório. "Estamos criando uma nova posição", ele disse, entregando uma pasta. "Diretor Sênior de Desenvolvimento Estratégico." Ele sorriu e completou: "Acho que você é a pessoa certa para